Pastor Ricardo Landim é pastor e supervisor da Vinha. Pastoreia a Igreja Videira na Zona Norte de São Paulo, no bairro de Vila Cachoeirinha. Pastor Ricardo é escritor de vários livros e tem uma forte liderança em sua ênfase em treinamento de líderes. Tem edificado uma igreja com mais de 1.000 membros entre jovens e adultos e uma igreja muito relevante nos seus dias. Recebam Pastor Ricardo Landim. Irmãos, eu trouxe um livro que eu vou lançar semana que vem, chama Reprogramando-se. É um tema assim diferente, mas é um tema assim muito sugestivo para os dias de hoje, né? Eu tenho ministrado em alguns lugares e visto quanta crise na vida de pastor, de líder, de esposa, de mãe, de empresário, de empreendedor, porque eles não compreendem que o tempo mudou e não conseguem reprogramar a sua mente. Amém, irmãos? Quero compartilhar com você, mas antes eu queria contar um testemunho que eu tinha até esquecido. Estava conversando com o irmão lá em cima. Ele falou que Deus me usou através do meu testemunho para ele comprar um imóvel. Eu falei, glória a Deus. E aí ele falando, lembrei de um testemunho. Falei, eu preciso te contar um testemunho. O que me levou a Deus me abençoar com o imóvel foi um outro testemunho. O imóvel foi a consequência maior de um testemunho menor. Eu morava de aluguel no primeiro andar, construí uma churrasqueira. E aí aquela fumaça, aquele barulho, eu queria mudar mais para cima. E eu fui lá, peguei a chave com o porteiro, alguns apartamentos vazios. Ele falou, só não olha o 74, porque o dono é meio doido. Eu falei, por quê? Ele gastou uns 50 mil para reformar em tempos de crise. Eu falei para ele que ele não ia alugar, que ninguém queria pagar o valor. Aí eu falei para minha esposa, vamos olhar os apartamentos. Nós fomos olhando, e eu com a chave do 74, eu falei, vou entrar não, porque ela vai ficar com vontade de vir morar aqui, porque você está todo reformado. Ela falou, amor, é esse. Eu falei, nem olha, só trouxe você só para você dar uma olhada, mas não tenho dinheiro. E Deus me falou, o que você tem na sua vida, está ligado ao que você pode ter, ou está ligado ao que eu posso te dar? Você me diz que fez um seminário para ser pastor, e você pensa como escravo? Você foi treinado para ser um escravo, ou você foi treinado para ser um filho muito amado? Eu falei, puxa, tantos anos de cemitério, seminário. E aí eu sei que Deus fez um milagre, o porteiro testemunhou meu respeito, o cara dono de uma escola cristã, o cara baixou o preço, não foi poderoso. E um dia eu fui pregar numa igreja, uma mulher que trabalhava como diarista ouviu esse testemunho. Ela começou a chorar, e aí não conheci ela, depois de alguns meses eu encontrei ela em outro lugar pregando. Ela falou, preciso te falar uma coisa. O dia que você falou, eu falei, eu como diarista, família muito simples, sem cultura, nunca orei para Deus me dar um imóvel próprio, porque olhando para as minhas condições financeiras, nunca isso ia acontecer. E eu entendi que eu sentado no prédio de uma igreja, minha vida inteira, eu era uma escrava. E eu trabalhava uma mulher riquíssima, ela pregou para a mulher, a patroa dela, a patroa rejeitou a mensagem, ela já entendeu, se eu continuar pregando, eu vou ser demitida. E ela tinha uma filha, escola caríssima, e ela começou a pregar para a criança, e a criança começou a mudar de vida, começou a mudar tudo na casa dela, e a patroa ficou muito impactada. Irmãos, a patroa deu um apartamento mobiliado e um carro para ela. Eu vou dizer, o que você pode ter, não está ligado ao que você pode fazer, está ligado ao que Ele fez naquela cruz. E eu vou dizer uma coisa para você, tudo é possível, porque Ele já fez, a obra já foi consumada. E eu espero que, foi um testemunho que despertou ela. Eu espero que nesse dia de muita inspiração, você possa ser impactado com a palavra de Deus, você pode ser impactado pelos testemunhos de Deus na sua vida. Diga para o seu irmão, tudo é possível aqui crer. Diga ao seu irmão, o céu é o limite. Aleluia, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, peça para que o Senhor se mova poderosamente nessa manhã na sua vida, transformando, quebrando paradigmas velhos, te inspirando, levando você a uma nova atmosfera de fé, de posicionamento. Ó Deus, eu oro nessa manhã, que o Senhor se mova de uma forma tão poderosa e tão especial neste lugar. Sabemos que tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, não está ligado àquilo que nós somos, mas àquilo que o Senhor é em nós. Ó Deus, inspira cada irmão nesses dias, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero pregar sobre reprogramando-se através de ciclos. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4,
Quando fala reprogramando-se, tem a ver com a maneira que você enxerga. Jesus disse: se seus olhos forem bons, a sua vida vai ser boa. Agora, como que eu sei se os meus olhos são bons ou não? Tem a ver com a maneira que você enxerga. Então a mulher, que era uma diarista ali, os olhos dela não eram bons. Por que não eram bons os seus olhos? Porque ela nunca conseguiu entender da parte de Deus que ela era filha. Então talvez você tenha os seus desafios, as suas limitações, as suas dificuldades, mas quando você olha, você percebe que é muito complicado, que é muito difícil. Eu não sei o seu contexto, a sua criação, de onde você veio, quem é o seu pai, se você é pastor, se você é líder de célula, o que você é. Mas você precisa entender uma coisa: se você não reprogramar a sua mente, você não consegue pular de fase, você não consegue mudar de fase. Só para eu ter ideia, para quem eu estou falando, quem aqui é pastor de igreja? Levanta a mão. Quem é líder de célula? Levanta a mão. Quem é pastor auxiliar ou obreiro? Amém. E para reprogramar a sua cabeça, a primeira coisa que precisa acontecer, você precisa perceber quais são os seus princípios em qual você usa. Eu mesmo vim numa família, meu pai é nordestino, veio tentar a vida aqui em São Paulo, fiquei na creche minha infância inteira. Querido, não foi formado uma estrutura de raciocínio na minha vida. Meu pai é um homem íntegro, aquela coisa que não deve para ninguém, nunca teve nome sujo, e eu cresci. E por conta dessa criação que eu tive, eu cresci como escravo. Eu achei que eu podia ter, meu pai foi até uma casa própria, já bem velho já. Então eu cresci nesse ambiente cultural, uma cultura foi formada na minha vida. Você percebe que a primeira coisa que Deus disse para Abraão, quando Deus chamou Abraão, foi o quê? Sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai, abre mão dos princípios que você aprendeu e vai para o lugar que eu vou te mandar. Agora é muito difícil, irmão, você abrir mão do lugar que você está, porque está encrostado. Pede para um homem assim de 55, 60 anos de idade, montar um grupo no WhatsApp, mandar um e-mail, montar uma página no Facebook, ele vai infartar, vai ter um ataque cardíaco. Por quê? Ele não consegue reprogramar, porque ele não aprendeu isso. E eu vou dizer uma coisa: quanto mais velho você se torna, mais dificuldades você vai ter. Por quê? Por causa da sua programação mental. É como fosse um computador, chega uma hora que encheu, não cabe mais nada. E se não cabe mais nada, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que esvaziar, vai ter que deletar algumas coisas. Mas é difícil deletar o que deu certo. Mas o que deu certo no passado, talvez não dá certo no presente. Olha o que Tiago diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o passar por diversas provações. Olha aqui a reprogramação. Como que eu vou considerar um motivo de muita, não é nem pouca, muita alegria, o você passar por diversas provações? Quantas pessoas passam por tribulações, por provações e ficam tristes? Cara de limão chupado, cara de nota fiscal paulista. Por quê? São crentes que não entenderam que Deus ama eles em todo o tempo. Então, porque a compreensão, os seus olhos não são bons. E para você entender que os seus olhos não são bons, você precisa aprender a enxergar. Porque se você não enxergar como Deus enxerga, você nunca vai comprovar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Olha o que a Bíblia está dizendo, que existe uma ação, existe um processo de Deus na sua vida, no meio da tribulação. E qual que é o propósito da tribulação? Fazer você alguém completo, fazer você alguém maduro, fazer você alguém consistente. E nos dias de hoje, para onde você olha, você vê pastor com falta, você vê líder com falta, você vê pais com falta. Falta do que? Falta tudo. Falta sabedoria, falta consistência, falta maturidade, falta liderança, falta uma cabeça empreendedora, falta uma visão, falta uma estratégia, falta tudo. Por quê? A tribulação, eles não conseguem entrar por um processo. É como Deus mandasse uma tribulação e Ele coloca você dentro da tribulação, não porque Ele é mau, Ele quer fazer você alguém completo. Mas quando você não se alegra na tribulação, a sua vida vai ser atribulada a vida inteira. Então o que era para ser um propósito específico e curto na sua vida, em áreas diferentes, se torna moradia. É como o Fernandinho canta: o deserto não é o seu lugar. Eu vou dizer para você, o deserto não é o seu lugar, mas é um lugar que vai formar você.
vai formar caráter, consistência, liderança, estratégia, inspiração. Mas por que muitas pessoas entram no deserto, passam por um período de turbulência e não permitem que a ação de Deus se estabeleça na vida deles? Irmãos, eu já fechei célula, eu já fechei empresa, eu já perdi discípulos, já aconteceu tanta coisa na minha vida, e eu vou dizer, em cada momento que eu passo, eu preciso entender que Deus quer formar algo na minha vida. Você vê empresários incompletos, o cara tem um empreendimento lá, 5 anos depois, não mudou a fachada, não ampliou, não tem funcionário, não tem um processo de atendimento, não tem um processo de RH, não tem um marketing. Por quê? Porque a tribulação da concorrência, a tribulação de desenvolver, a tribulação da tecnologia, ele não consegue entrar nesse ciclo de transformação para ser um empresário mais completo. Então o que ele faz? Ele é destruído. Minha esposa vai lançar um livro semana que vem, e é interessante que o livro tem a ver com essa ação, tem a ver com esse processo de gravidez. Somos pais de 2 filhos, teve 4 abortos, uma história assim, assustadora, mas eu tenho certeza que se nós não entrássemos por essa ação, não teria testemunho. Quantas pessoas morreram sem contar o seu testemunho? Essa mulher que era uma diarista, ela decidiu entrar nessa ação. Deus me colocou aqui, ela é rica, ela é patroa, mas eu sou filha de Deus. Ela trabalhou a vida inteira para ter a casa dela, mas eu sou filha de Deus. Entrar por essa ação. Quantas pessoas feridas, magoadas, rejeitadas, frustradas, porque você não entendeu o benefício da tribulação. Seja um motivo de muita alegria, aleluia. Estou sem dinheiro, aleluia. Estou com muito dinheiro, aleluia. Deu certo, aleluia. Não deu certo, aleluia. Lembro uma vez na porta da igreja, jovenzinho pensando em casar, conversando com o irmão, ele falou, todo mundo da igreja fala que minha mulher é uma cobra voadora, só porque ela é rebelde, divide a célula, fuma depois a célula, bebe não sei o quê. Ele falou, mas eu não consigo enxergar ela dessa forma. Minha esposa é um anjo de Deus, mulher de Deus. Aí, eu estava pensando em casar, quase que eu desisti quando eu conheci a mulher dele. A mulher saiu assim, vamos embora agora. Eu falei, meu Deus do céu, me livra da mulher perversa. E aí depois de 2 anos, a mulher teve uma experiência com Jesus, parou de fumar, foi transformada, se tornou quebrantada. Sabe por quê? Porque ele entrou na ação. Ele falou, essa mulher vai transformar a minha vida. É como Deus mandou o homem empurrar a pedra não saiu do lugar, mas Deus não mandou o homem que a pedra saísse do lugar, mandou o seu homem empurrar. E o que Deus formou no homem? Força, consistência, sabedoria, outra compreensão da vida. Então você precisa entender, qual é a ação que você está? A ação talvez está há 40 anos nessa ação. Qual é o processo de Deus que Deus colocou você? Eu vou dizer, eu quero compartilhar com você sobre ciclos. É inevitável, para você se reprogramar, você vai se deparar com ciclos diferentes na sua vida. Ciclos de amadurecimento. Quantas pessoas são imaturas há tantos anos? Quantas pessoas não têm dinheiro e faz muitos anos? Quantas pessoas vivem no cheque especial e faz muitos anos? Quantas pessoas, os filhos não respeitam elas faz muitos anos? Quantas pessoas não rompem no ministério e faz muitos anos? Eu vou dizer para você, Deus coloca essas pessoas em ciclos, elas ficam andando a vida inteira em círculo. Diga para o seu irmão, faz quanto tempo que você anda em círculo? São ciclos de desafios, são ciclos de tempo. O que Daniel disse? Ele estabelece o tempo. Então se Deus definiu que esse é o tempo de você prosperar, você vai prosperar. Mas se Deus falou que esse é o tempo de você aprender a lidar com escassez, o que Paulo falou? Eu posso todas as coisas, mas é em escassez e também em abundância. Irmãos, eu já chorei até sangue de fome no seminário. Tomamos sopa, água com sal, lá 21 dias não tinha comida. Mas o que? Esse é o tempo de Deus. Irmãos, eu almocei no cinquentão, nem sei se existe ainda aquele salgado que era 50 centavos, 2 anos da minha vida com groselha. Mas depois fui comer um PF, aí depois fui comer um Outback, aí a comida japonesa, agora eu como em bons lugares. Por quê? Deus estabeleceu o tempo. Eu tenho um testemunho para contar, eu tenho uma história para contar, porque eu entrei por esse ciclo de tempo. Mas tinha irmãos que comiam 50 naquela época, até hoje comem 70, porque não é mais 50. Não mudaram a cabeça, não se alegravam com aquele bolovo, aquela coxinha, e falaram, aleluia, obrigado, porque essa coxinha eu vou testemunhar ela um dia. Vai ser um testemunho, vai entrar para o best-seller, vai fazer parte do livro. Não tem histórias para contar, são histórias meia contadas. Você parou no meio do caminho, o testemunho não foi até o final. A Bíblia fala que importa como você termina e não como você começa. Não importa se você não está bem hoje, é o final das coisas. Agora a grande questão é, você precisa entender, nos dias de hoje, as pessoas olham para dentro delas e talvez você perceba que você não tem dentro de você o que era para você ter.
O pai se depara com um filho adolescente e o pai olha para dentro dele e fala: eu não tenho consistência, eu não tenho coragem de confrontar meu filho. Porque Deus colocou em uma série de processos na vida dele, para ele ir até o fim e receber a realidade. Jesus pregava como quem tinha a autoridade. A autoridade é o quê? Uma autorização, era uma realidade. Ele fazia parte de um reino real. E eu vou dizer, vivemos em dias de muitos barulhos. Na minha região lá, eu vou passando nas ruas, várias igrejas pintando a parede de preto. Eu vou pintar a minha também, porque suja muito. E eu vou dizer, várias igrejinhas com a parede preta lá, 5 anos depois de lá, meio gato pingado, eu coloco umas lâmpadas lá achando que isso vai trazer pessoas. Eu vou dizer, não adianta a gente ter estratégia se não tem fundamento. É a casa sobre a areia. Primeiro vem o que? A fundação. Primeiro vem o fundamento. E depois vem o que? Depois vem as estratégias. Oração. Primeiro vem você ora, depois você tem uma ação. Mas as pessoas não querem entrar nesse ciclo e elas começam a entrar por uma vida que de ação, de Marta, a martaria pura. Fazer. Mas isso que isso não mantém consistência. Eu vou dizer, é o empresário que olha para dentro dele, é o pai que olha para dentro dele, é o líder que olha para dentro dele, é a mãe que olha para dentro dela e ela não acha o que ela deveria achar, porque ela é incompleta. Tiago fala, a tribulação tem uma ação, e essa ação vai desenvolvendo áreas na sua vida, até que você se torne uma pessoa completa, por um propósito específico. E aí, meu primeiro livro que eu escrevi foi sobre crise. Eu sempre gosto de ver livro que tem a ver uma coisa com a outra. Crise. O que me deixou mais em crise, escrevendo sobre crise, que eu vendi 1000 livros antes do livro chegar na minha mão. Gente ímpia, funcionário da Petrobras, da conta, que diretor de loja, em crise. Por quê? Chama resposta às crises. As pessoas vivem dias de crise, mas elas não sabem a resposta que elas precisam dar diante das crises. Então elas não respondem e ficam paradas a vida inteira. Existe o próspero, o pobre em potencial para empobrecer mais, e o pobre assumido. E não tem a ver com crise, porque a vida inteira você vai ter crise financeira. Você vê, dessa crise, gente que ficou mais rica e gente que ficou mais pobre. Por quê? Na crise o cara tem o conteúdo, sabedoria, estratégia, o dinheiro vai mudar de bolso. Quem que é o pobre em potencial de empobrecer mais? É aquele que está parado no tempo faz anos no ministério, parado na vida financeira, parado emocionalmente, não sei o que eu faço. Enquanto isso, a pobreza está sendo desenvolvida na vida dele. E quando terminar de consolidar a pobreza, ele vai e desce ladeira abaixo. E o próspero? Todos os anos são melhores. Todos os anos são melhores. Ele comia nos 50 anos, vai comer no PF, no bar da esquina agora. E no outro ano, pastor, vai comer no Girafas lá, o estrogonofe da promoção de quarta-feira. E depois, pastor, vai comer no hotel. E depois, vai comendo, vai desenvolvendo. E ele olha para trás, como Zacarias diz, não despreze os pequenos começos. Mas quantas pessoas desprezam os pequenos começos? Eu queria pregar numa grande conferência. Vai pregar no cemitério primeiro. Começa lá. Começa pregando no cemitério, depois você vai desenvolvendo, lidar com pequenos começos. Mas as pessoas não querem pequenos começos. Por quê? Não tem fundamento. É igual a criança. O adolescente começa a ler uma revista e fala, eu quero ser jogador. Mas ele mal sabe que um jogador tem que correr lá 18 quilômetros, fazer 500 abdominais, 600 flexões, chega em casa quebrado. Irmãos, eu jogava bola. Mês de dezembro era férias, janeiro era 600 abdominais por dia. Nós subimos e descíamos a escada assim, corria em tanque de caminhão de areia, aquele negócio todo. No final do dia o diabo ficava, nem era crente. Você não nasceu para isso, porque você fica assim, adolescente. E está cheio de gente que quer ser relevante na vida, mas você tem uma mentalidade de adolescente. Você não tem noção dos processos. Você vem num treinamento como esse, não, agora minha vida vai resolver, porque eu estou num treinamento. Eu vou dizer uma coisa para você, isso aqui é só uma ferramenta. Se você não entender que existe uma forma de você usar a ferramenta, você não adianta. Não adianta ter um cheque de 50 mil reais na mão de uma criança de 5 anos de idade. Ela não vai saber usar. E Deus, Ele quer levar você, Ele quer amadurecer. Como Paulo falou, um dia eu era menino, falava, pensava, mas eu fiz uma escolha um dia, de amadurecer. E aí quais são os ciclos da crise? Irmãos, crise é algo que vai acontecer com você durante toda a sua vida. Pastor, quando que chega uma crise? Eu não sei. Talvez você entrou aqui feliz, assim, sabe? Vai sair daqui em crise. Várias conferências que eu vou, eu saio em crise. Eu falei, meu Deus, por que eu fui nessa conferência? Você sai em crise. Você sai em crise. Eu vou dizer, grandes ideias também saem. Um pode sair em crise, o outro pode sair cheio de ideias.
Eu lembro no carro, na Marginal, uma vez, um calor, e foi onde escrevi o livro da crise. Uma irmã liga para minha esposa: eu estou em crise, não sei o que eu faço, eu sei que acho que vou sair da igreja. E nesse, um irmão que trabalhava no banco, cheio de Deus, começou a gostar dela, mas ela não sabia. E eu falei: não dá não. Escrevi o livro, ela nem sabe que foi para ela o livro, foi o que mais vendeu. Para ela foi muita crise, para mim foi escrever um livro. Então eu vou dizer para você: você pode sair daqui de várias maneiras. Você vai sair, depende daquilo que Deus quer fazer na sua vida e da maneira da sua compreensão. Agora, crise é quando o tico e teco, ele simplesmente, ele não funciona mais. O tico e teco está batendo, tec, tec, tec. É o pobre desenvolvendo a pobreza dele. Ele está em crise lá há muito tempão assim. Não sei, meu Deus, e agora? A crise parou ele. Eu vou dizer, a crise tem o poder de paralisar a sua vida ou de promover a sua vida. Diga isso para o seu irmão: a crise tem esses dois poderes, ou te promove. Agora, quais são essas crises? Crise da frustração, você vai passar. Crise de identidade, crise de limitação. Olha a vida de Pedro. Jesus disse: você vai me negar. Vou não. Você vai me negar. E negou, porque Pedro não enxergava quem ele era. Já conversou com um pobre que acha que é rico? Aquele pobre que toma Dolly e arrota Coca-Cola, que quer fazer um barraco na companhia aérea. Esse é o pobre, ele é pobre e acha que é rico, não se enxerga. Pedro não se enxergava. Irmãos, eu lido com pessoas que não se enxergam. Uma vez um casal falou: queremos conversar com vocês e tudo. Falou: fiquem despreocupados, porque o nosso casamento é uma bênção, talvez seja até o melhor da igreja. E atende os casamentos. E o pior casamento, não sei nem se existe um casamento tão esquisito, mas não se enxerga. É aquela pessoa que acha que é o último bolacha do pacote, que é o último pregador dessa geração, que você não é a traquinas de morango, o último do pacote. Eu vou dizer, as maiores frustrações é porque você não consegue se enxergar. E aí quando vem a frustração, você perde o chão onde você pisa. Fui pregar uma vez num lugar, um pastor de 60 e poucos anos de idade, chorando, falou: pelo amor de Deus, me ajuda, a minha vida inteira, eu não sei mais quem eu sou, o que eu vou fazer da vida, não sei o quê. Porque ele se fechou para mudanças, e anos foi construindo, até o dia que ele se deparou com uma crise profunda, desestabilizou o ministério, agora não sabe quem ele é, para onde ele vai. Eu vou dizer, aconteceu com Pedro, chorou amargamente, mas ele deu uma resposta. Crise de limitação, você vai perceber que você é limitado, você é alguém limitado. Mais cedo, você pega a vida de Josué. Josué foi assumir o lugar de quem? De Moisés. Quem era Moisés? Era quase o super-homem do Velho Testamento. Ele vai assumir ele. Agora, assumir alguém que não deu certo é uma coisa. Agora, assumir alguém que deu certo é muito complicado. Lembro uma vez um pastor assumiu o lugar de um pastor assim, muito usado por Deus. A igreja chamava ele de nerd. Não acredito, esse nerd assumiu a igreja, porque a discrepância ela era muito grande. Limitação, você vai se deparar muitas vezes com limitações, como Josué. Crise de identidade, quem eu sou, o que eu vou fazer, e agora o que eu faço da minha vida? É inevitável, você vai passar por crises. Se você entende que você foi criado por Deus para ser alguém relevante, é inevitável, você vai passar por crises. E agora o que você vai fazer com todas essas crises? Eu lembro que eu trabalhei com jovens praticamente minha vida inteira, e vou e assumo uma igreja. Irmão, eu fiquei com tanto medo de pregar a primeira vez, que eu falei: o que eu prego agora? Aí eu fui lá pregar, preguei todo acanhado, todo inseguro. O irmão falou: pastor, é você que está aí dentro, tem alguém aí dentro. Por quê? Crise de identidade. Aí um pastor falou assim: você toma muito cuidado, porque você não é mais pastor de jovem, tem que mudar a forma de você pregar. Eu comecei a ficar num conflito, o que eu faço da minha vida agora? Está chegando domingo, e eu vou dizer uma coisa: muitas pessoas deixam de ser o que elas são, por conta de passar por crise de identidade. Você vê lá a vida de Jeremias, Deus chamou ele: eu vou colocar as minhas palavras na sua boca, mas eu não sei falar direito. Eu vou dizer, está aqui alguém na frente aqui, que era cheio de crise de identidade. Ele levou 3 anos para tirar os carrapatos dentro de mim. E eu vou dizer uma coisa: está cheio de gente em crise. Nos lugares que eu vou ministrar, você vê gente com 50 anos em crise, crises básicas da vida, de como lidar, de como fazer. Eu não sei ser gente.
coisas aqui dentro de você. O maior desafio é você aprender a se relacionar com Deus. Você tem alguém que cuida de você, em qual você tem coragem de abrir o seu coração. Muitas pessoas não têm coragem de serem transparentes, de abrir o coração. Você tem crise de inferioridade, você não consegue nem se aceitar. Como que você vai ser alguém relevante? Você precisa entender que Deus já te aceitou, Ele te ama, Ele é o seu Pai. Você é filho, filho muito amado de Deus. Ele quer desenhar você, Ele quer imprimir em você o amor dEle, a graça dEle, para que você possa aprender a lidar com as crises como filho. Diga para o seu irmão, você é filho amado. Jeremias percebeu, eu não tenho uma identidade. E agora, como que eu vou ser profeta sem identidade? Eu, Ricardo, como que eu vou ser pastor de uma igreja de adultos agora, se a vida inteira eu nunca lidei com adulto? Eu lembro que eu assumi a igreja, e aí, minha primeira noite, todo empolgado como pastor de igreja, um casal liga lá, uma mulher estava com a mala feita, ia separar, fiquei 6 horas na casa do casal, falei, e agora? Aí depois toca, vou para outro casal, e eu falei, meu Deus, o que eu faço? Cheio de crise de identidade. Eu vou dizer uma coisa, tem gente que se perde na crise de identidade, você desestabiliza, filhos desestabilizam a casa muitas vezes, crise de casamento desestabiliza a casa muitas vezes, crise financeira desestabiliza os seus projetos, desestabiliza. Agora a grande questão é, você vai reformular sua cabeça, vai reprogramar o seu entendimento, ou você vai permitir que as crises desestabilizem você completamente, e a vida de Deus, a promessa de Deus vai para o ralo. Você pode ser uma grande promessa ou um pequeno acontecimento. Sim, eu aprendi com o pastor José Carlos, é melhor você ser um pequeno acontecimento do que uma grande promessa. Quantas pessoas é profecia, 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 mas não consegue nem se tornar um pequeno acontecimento. Diga para o seu irmão, os anos têm feito o que com você? Muitas promessas ou pequenos acontecimentos? E aí você vê crise de crenças, a maneira que você pensa não funciona mais. A maneira que você fazia não funciona mais. Eu tenho certeza que você está aqui porque existe uma crise dentro de você. Você está buscando uma solução. Eu preciso resolver o meu problema. Eu vou dizer uma coisa para você: a vida vai produzir mudanças agressivas na sua vida. Agressividade financeira, agressividade nos relacionamentos, que vai produzir crises. Agora a grande questão é, você vai conseguir se reprogramar ou não? Ou vai ficar parado no tempo? Quantas pessoas fazem anos que estão paradas no tempo? E a crise do paradigma tem a ver com você se reprogramar. Lembro uma vez, fui no Sebrae, um treinamento, aí o palestrante falou, quem ele que leu o jornal de hoje? Quase ninguém levantou a mão. Falou, então, por isso que vocês estão aqui no período da manhã fazendo treinamento e estão desempregados, porque vocês não têm informação. Se você não se veste, se você não fala, se você não tem postura, quer dizer uma coisa, você não reprogramou a sua cabeça. Quem sai com guarda-chuva está crendo que vai chover. Agora quem sai e não leva o guarda-chuva, não está crendo que a chuva vai vir. Automaticamente quem reprograma sua mente, ele começa a agir como as coisas já tivessem acontecido. Isso chama-se fé. Diga ao seu irmão, você anda de que forma? Eu tinha uma empresa de palestra e eu conheci um grande palestrante. Ele falou, eu vou treinar você. Eu falei, que legal. Tem 2 formas de motivar as pessoas. Você pode mentir para elas, vão ficar muito motivadas. Eu falei, como que pode? Tem 2 formas de motivar. Você pode mentir para elas, dar um show assim, de aquele negócio todo, o pessoal sai motivado. Depois de um mês elas percebem que moram no barraco, que não tem dinheiro, que tem um carro financiado. Mas tem outra forma de motivar que ela é mais complicada, falar a verdade para elas. Eu falei, eu gosto mais dessa. Ele falou, essa é a única que funciona, mas a gente prefere usar mentira, porque dá mais dinheiro. Eu falei, não, essa eu não quero não. Sabe, reprogramando-se, eu queria falar sobre alguns princípios básicos. Como que eu faço para me reprogramar a partir de agora? Primeiro princípio de reprogramação, aprenda a trocar a sua roupa sem perder o seu conteúdo. O que é isso? Uma vez eu pregar num lugar, um senhor falou, preciso conversar com você, que eu julguei você a sua pregação inteira. Eu falei, o que é isso? Fui apedrejado, não sabia, brincando. Ele falou que você falou umas coisas assim, muito perigosas.
você tirou o meu chão. Eu falei, então senta, vamos conversar. Aí conversando, e essa tem sido a crise de mais ou menos 40% das pessoas que passaram uma certa idade da vida e têm dificuldade de abrir mão. Uma vez um grupo de cientistas fizeram uma aposta, colocaram os macacos numa mata, e colocaram uma banana e um galho em V. O macaco gosta do que, irmão? Foram lá, pegaram a banana e começaram a puxar, mas a banana não saía. Com o passar das horas, os macacos começaram a soltar a banana, mas teve um macaco que ele persistiu em puxar a banana, mas a banana não saía. Aí começou as apostas. Uns apostaram que o macaco, com o passar do tempo, ia soltar a banana, por causa que ia perceber que a banana não saía. O que aconteceu? O macaco morreu segurando a banana. Está cheio de pastor, de líder, de empresário, está morrendo segurando a banana, porque ele tem medo. Tem gente que tem muito medo de trocar a sua roupa e também perder o conteúdo, perder a essência. A maior parte das pessoas com uma certa idade construiu valores, construiu uma família de tradição. Uma vez um pai falou, não entendo onde eu errei com meu filho, eu fiz exatamente o que meu pai fez comigo, e meu filho foi para as drogas. Eu falei, mudou muito. Antigamente você falava, fica quieto, eu sou seu pai, me respeita, disciplina, lá, 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 lá. E o menino, hoje em dia, tem Facebook, tem livro, tem WhatsApp, tem Instagram, tem amigos, pais divorciados, casais leves. Se não tiver o coração do seu filho, ele vai para as drogas. Bate no seu filho assim, emocionalmente, agride ele verbalmente. Fez isso, o pai agrediu verbalmente, disciplina, e o filho foi para a droga. Por quê? O pai, ele não era aberto para mudar a forma de criar o seu filho. Valores não mudam, a fundação é Cristo. Como Paulo falou, eu sou o quê? Eu sou cooperador. Agora, a maior parte das pessoas tem dificuldade de cooperar, porque eles têm medo de fazer o quê? De perder a essência. E aí o que eles fazem? Eles não fazem nada. E aí, por isso tem muita gente parada no tempo, com medo. Diga para o seu irmão, reprogramar não morde não, fala para ele. Mas se eu fizer alguma coisa, pastor, se eu pintar a parede de preta, se eu colocar uma iluminação, pastor, eu vou vender o Evangelho de Cristo. Tem gente que tem essas crises. Pastor, e se eu fizer um grito de guerra assim, é que não, só pode falar aleluia. É assim, com medo. E você tem tanto, e eu vou dizer uma coisa para você, quem não se reprograma fica para trás. Quem não se reprograma vai ser vendido. Quem não se reprograma vai ser trocado. E eu vou dizer, aprenda, se abra para o novo, sem perder a essência. Agora, quando um adolescente ele começa a ouvir sobre muito barulho, automaticamente ele vai trocar a roupa e, sem ele perceber, ele vai vender a essência. Outro princípio, reconheça que seus princípios não funcionam mais. Talvez o que funcionou no passado não funciona mais. Mas qual que é a grande questão? Você vê o Outback? Alguém já comeu no Outback? Tem várias hamburguerias agora atendendo igual o Outback. E eu vou dizer aqui, uns 3 anos, o Outback está falido, se não reformular o atendimento dele. Eles ajoelham assim e falam, o senhor quer mais alguma coisa? Na verdade você fala, eu vou até lá para me sentir bem. E eu vou dizer, tem muita gente que não consegue. Pega um garçom aí, que trabalhou a vida inteira atendendo as pessoas normalmente, e põe essa pessoa no Outback. Tem como ela trabalhar no Outback? Ela vai ter que reformular a cabeça dela. Por quê? Porque a vida inteira ela aprendeu de uma forma. E eu vou dizer uma coisa para você, as pessoas estão sendo trocadas por máquina. Toda essa crise econômica que está acontecendo no país, vários donos de grandes empresas disseram, eu mandei muita gente embora, foi uma oportunidade, porque eram pessoas que chegavam atrasadas, pessoas que não aprendiam, não se capacitavam, não se desenvolviam. Peguei a oportunidade e mandei eles embora. Eu vou dizer uma coisa para você, tem princípios que não funcionam mais. Eu vou dizer uma coisa para você, hoje uma criança de 5 anos de idade, ela equivale a um jovem de 18 anos, há 50 anos atrás. Então seu filhinho de 5 anos fala, o menino tem 18 anos dentro dele, querido, e você não funciona mais. A mamãe já falou, não assiste a Peppa não é de Deus. E aí o menino fala, é boba mesmo, não entendeu nada. Eu vou dizer uma coisa para você, tem crianças de 5 anos de idade, meu filho tem 5, já vai começar a aula com um tablet.
Daqui uns 3 anos, ele me colocou, me engoliu já, porque mudou, as coisas mudaram. E eu vou dizer uma coisa, você que é pastor, você que é líder de célula, você que é empreendedor, abre a sua mente, reconheça que os princípios que deram certo no passado, hoje não dão mais certo. Não fique insistindo, não fica segurando a banana. Vai morrer de fome, meu querido. Vai morrer sem um imóvel, sem um carro, sem uma história sendo escrita, sem uma vida relevante, sem um legado que você vai deixar. Quantos homens de Deus preciosos, coração para Deus, mas tem uma dificuldade enorme na cabeça. Outro princípio, tenha convicção do princípio correto. Qual o princípio que você está usando? Tenha convicção que ele é o correto. Ele faz parte do tempo de Deus. Quando as pessoas estão criando filho, edificando igreja, fazendo coisas, edificando casamento, e nem você tem certeza. Você vem num evento como esse e fala, vou mudar minha vida inteira agora. Espera lá, adolescente faz isso. Uma pessoa minimamente madura. Quem conhece o Tommy Tenney? Caçadores de Deus? Alguém já ouviu os livros Caçadores de Deus? Ele fez o prefácio de um homem chamado Sérgio Scataglini, um grande homem de Deus. Esse Sérgio Scataglini veio de uma família tradicional, e não cair no chão, tremer, rolar, ele tinha uma barreira enorme, e começou a mover do Espírito Santo. Nos dias dele, as igrejas começaram a crescer, ele começou a ficar numa crise. Falou, pera lá, está acontecendo algo, deve ser de Deus esse negócio, mas eu não consigo tremer, rolar, não sei. Ele foi até um pastor e falou, posso fazer pelo menos umas 50 perguntas sobre isso? Aí o Tommy Tenney fala, não é que ele é rebelde, ele é alguém maduro. Eu vou entregar minha vida a um novo tempo da minha vida, a um novo paradigma, sem ter certeza. Cheio de adolescentes com idade adultas fazem isso. Eles mudam completamente a vida deles, sem ter convicção do princípio. Agora, não vem de um princípio da sua vida não, sem você ter certeza, sem você ter convicção das coisas, sem você ter algo da parte de Deus, ter uma coisa sólida, consistente, enraizada, consolidada dentro de você. Se alguém for numa conferência de fogo, vira do fogo. Se for na conferência da água, vira da água. Se for na conferência do relâmpago, vira relâmpago. Se for na conferência do coach, vira coach. Se for na conferência das mulheres, é capaz de virar mulher. Você fica, nem você sabe o que você é. Você ouve na internet, tem de tudo, como confrontar o filho, você vai e confronta, cala a boca, aí não deu certo, aí você lê um livro, a Super Nani fala outra coisa, aí você copia a Super Nani, aí o pastor conta um exemplo, você usa o exemplo do pastor, por quê? Você é alguém preguiçoso. O Brasil é conhecido como um país preguiçoso, que não tem disposição. Eu vou dizer uma coisa, nada se edifica sem princípio. Princípio é a coisa mais importante. Você quer ser relevante? As pessoas precisam olhar para você e ver que você tem uma coisa, que você tem princípio, e princípio não negocia. Se você for negociar um princípio da sua vida, você precisa de um tempo, e você precisa checar se você precisa mudar o princípio, ou você mudar a prática do princípio. Senão você não vai construir nada. O prédio cresceu, desabou, por quê? Porque a base era fraca, a base era frágil. Quantos pais em crise, você percebe, tem que mudar a forma, não o princípio. O princípio é respeito, honra, perdão, mas a mãe não sabe aplicar, estabelecer esse princípio dentro de casa. Diga para o seu irmão, você tem convicção dos seus princípios? Aí você começa a pregar sobre prosperidade, vem um pastor e fala, Deus ama a miséria, aí você fala, agora estou perdido. A vida inteira que... Ou você é alguém que crê na miséria, e o pastor fala, muito usado por Deus, Deus ama Deus. Aí você fica em conflito. Irmão, quanto a gente quer, que Tiago fala, não pense o homem que tem a mente dobre, que é inconstante em todos os seus caminhos, que luta. O irmão está motivado, desmotiva, porque não tem princípio. Tem uma alma feminina, um homem. Um dia eu falei para o irmão, posso falar uma coisa? Amigão, desceu para você esse mês? A gente se conhece há tantos anos, toda hora em 40 dias você está assim, vou, não vou. Como você vai casar? Não tem constância. A Bíblia fala, você é inconstante em todos os seus caminhos. O que leva alguém a ser inconstante? É isso aqui, ó. Ele não tem convicção dos princípios dele. Uma vez um pregador, uma igreja muito grande, o irmão não queria batizar, e o pastor falou, meu Deus, é a pessoa mais comprometida, não quer batizar. Foi lá conversar com o irmão, não concordo com o batismo, não concordo com tudo isso que você está pregando. Mas o que você vem fazer aqui? Eu gosto de ouvir só a gente que tem convicção naquilo que fala, e tem poucas pessoas que conheço, você é uma delas. Então vem aos domingos de manhã. Eu não acredito no que você fala, mas você acredita tanto que eu gosto de ouvir, isso me inspira. E eu vou dizer, você ouve alguns vídeos no YouTube,
Você vê, a pessoa acredita no que ela está falando, ou a pessoa não acredita. Esses dias meu tio falou, montei um canal para meu filho, curte aí. Virou moda. Eu vou dizer, se você quer ser alguém relevante, você precisa ter convicção. Eu tenho convicção que eu fui criado por Deus para ser próspero, convicção que eu sou filho amado de Deus. Tem até esse livro aqui, um pastor fala, né, que ele tem uma impressão que muitos que me ouviriam seriam milionários. O que aconteceu esses dias? Meu irmão falou assim, pastor, eu prosperei muito, depois comecei a ouvir as suas mensagens, e eu quero te abençoar com uma parte de um carro novo. Eu falei, o que é isso? Está começando a profecia a acontecer? E convicção. Você tem convicção? Ou as tribulações desestabilizam você? As tribulações fazem você duvidar. Deus falou que você vai ser pastor de uma igreja grande? Testes vão vir, tribulações vão vir. Deus me falou que eu vou ter uma igreja de 5 mil membros local. Aí um pastor falou, não sei o que você vai fazer, o problema é seu, mas Deus me mandou falar para você que você passou 5 mil. Eu falei, e virou, você se vira agora. Eu falei, eita Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, dúvidas vão vir. Lembra quando eu comecei a igreja lá, fizeram uma baixa assinado para fechar a igreja lá da Cachoeirinha. O primeiro batismo foi uns 15 vizinhos lá fazer uma baixaria, colocaram os carros na frente do prédio da igreja para não ter culto no domingo. Você fez o quê, pastor? Nada. Não foi eu que eu pedi para ser pastor. Eu falei, Deus, agora o senhor faz alguma coisa. Aí eu precisava de 30 mil reais para fazer acústica. O que você fez, pastor? Nada, não tinha dinheiro. Eu falei, irmãos, Deus quer enriquecer alguns essa semana aqui, precisa fazer alguma, então se cair uns milhões na conta dos irmãos, me procure dar oferta. Um falou, pastor, caiu 10 mil, estou 5 mil, eu falei, aleluia. Agora eu podia ficar abalado, vou me matar, chamar a polícia, e agora? Eu vou dizer uma coisa, se você não sabe lidar com as suas emoções, é melhor você fazer outra coisa. Se você não sabe lidar com as emoções, fala outra coisa. Meu filho já desmaiou lá em casa, perdeu a respiração, minha esposa com a placenta baixa. Eu vou dizer uma coisa, seja estável. Você conhece esse irmão que faz uma tempestade num copo de água? Tem até aqueles vídeos engraçados, desconfinados. A mulher fala para o marido assim, ó, preciso falar com você urgente. Fala, não, mais tarde a gente fala. Aí o cara, meu Deus, e agora? Vai acontecer o quê? Não sei o quê. Ele chega em casa, amor. O que foi? Não era nada não, eu até esqueci. Tem gente que é assim. Se alguém falar amanhã, eu tenho algo para falar para você, muito importante. Falar, ai meu Deus, e agora? Você não consegue viver por quê? Emoções. Outro princípio, procure por pessoas que chegaram aonde você deseja chegar. Eu lembro que eu falei para os irmãos, eu tinha um pensamento de pobre, de escravo, e eu ouvi o testemunho do pastor Isaías, que sem dinheiro ele entrou num lugar lá e falou, vou comprar um apartamento. E eu comecei a conversar com ele, e um dia eu passei numa rua, tinha uma placa assim, apartamento na planta. Aí tinha um pastor junto comigo, falei, vai lá, pergunta quanto que eu vou comprar. Aí fui lá, falei, meu irmão, tem R$6 na conta aqui, eu não sei, mas vou comprar. Começou a acontecer os milagres na minha vida. O quê? Convicção. Agora, o que gerou convicção? Andar com pessoas que alcançaram o que você deseja. Vai marcar com um pastor, alguém que criou filho, vai ler livros por indicação, vai ler livros junto com o seu pastor. Irmão, já li dezenas de livros junto com os meus pastores que cuidou de mim. O que significa isso aqui? Como que eu posso aplicar isso aqui? Hoje em dia tem até coach de livros. O que tirou o Palmeiras da crise há uns 3 anos atrás foi um coach, sabia? Sabia, pastor? Foi um coach. Foi lá no Palmeiras lá e fez um empoderamento lá e... Eu vou dizer, o que é coach? Jesus foi o coach dos seus discípulos. Deus colocou pessoas na sua vida para quê? Para te inspirar, para desafiar você. Procure, quem são essas pessoas? Falam que daqui a alguns anos, o que cerca você é o que? Os seus relacionamentos vão definir quem você é. Se relaciona com quem é maior que você, quem conquistou, que você vai ficar em crise. Vê se você acha que você é alguma coisa. Quando você sai para conversar com os irmãos, fala, meu Deus, eu sou nada, preciso aprender, preciso avançar, preciso crescer. Eu lembro quando decidi escrever meu primeiro livro, falei, pastor José Carlos, como que eu faço? Quais são os caminhos da pedra? Aí escrevi meu primeiro livro, fiz 1000, vendi 60, minha família comprou a metade, os outros irmãos comprou, assim, eu nem passava em frente ao estande com vergonha. E eu vou dizer uma coisa, os pequenos começos, fui aprender, falei, normal, você está começando a escrever. Penúltimo princípio, não venda a sua essência por nada. E último, estude e nunca pare de adquirir conhecimento. Você percebe, se você ficar muito tempo sem estudar, você vai... Irmãos, eu estou com 34 anos, vou fazer 35 daqui a alguns meses, e eu percebo na minha vida, eu não sou tão novo, vou voltar a estudar agora, no meio do ano. Minha esposa entrou para a faculdade, fazer pedagogia, fiz vários cursos, dificuldade de entender, de compreender as coisas, não estou entendendo. Tem gente que faz força para não entender. Você conhece alguém que faz força para não entender? Por que ele faz força para não entender? Porque ele sabe
vai desestabilizar a vida dele, porque ele aprendeu a viver dessa forma, e agora é completamente diferente. Irmãos, eu fiquei 3 anos em crise, os últimos anos da minha vida em crise de tantas coisas na minha cabeça, porque as coisas começaram a mudar, e eu fiquei parado. Quero ler 2 histórias para você. Não espere o fim da sua vida para você parar e avaliar a forma que você edificou ela. Li um artigo na internet esses dias de Pierre, filho mais velho da primeira família brasileira a dar uma volta ao mundo de veleiro. Gostaria de compartilhar com você. Outro dia tive o privilégio de fazer algo que adoro. Fui almoçar com um amigo. Hoje, chegando perto dos seus 70 anos, gosto disso. São raras as chances que tenho de escutar suas histórias e absorver um pouco de sabedoria das pessoas que já passaram por grandes experiências nessa vida. Depois de um almoço longo, no qual falamos bem pouco de negócios, isso aqui é um princípio. Contei um pouco do que estava fazendo e meio sem querer disse a ele: pois é, empresário, hoje tem de matar um leão por dia. Foi sua resposta, rápida e afiada. Não mate o leão, você deveria mesmo é cuidar dele. O grande empresário, no fim da sua jornada, aprendeu, desde pequeno, que todos os dias você precisa matar um leão. E uma pessoa querendo começar a caminhada empresarial foi conversar com esse grande empresário, foi muito exitoso. E falou: eu ouvi isso e esse não é o princípio correto. Pois é, fiquei surpreso com a resposta, e ele provavelmente deve ter notado minha surpresa, pois me disse: deixe-me lhe contar uma história que quero compartilhar com você. Segue mais ou menos o que consegui lembrar dessa conversa. Pierre, existe um ditado popular antigo que dizia: temos que matar um leão por dia. E por muitos anos eu acreditei nisso, e acordava todos os dias querendo encontrar o tal leão. A vida foi passando, e muitas vezes me vi repetindo essa frase. Quando cheguei aos 50 anos nos meus negócios, já tinha crescido e precisava trabalhar um pouco menos, mas sempre que lembrava do tal leão, afinal, quem não se preocupa quando tem que matar um leão por dia? Pois bem, cheguei aos meus 60 e decidi que era hora dos meus filhos começarem a tocar a firma. Mas qual foi a minha surpresa em ver nenhum dos 3 estarem preparados? A cada desafio que enfrentavam, pareciam que iam desmoronar emocionalmente. Para minha tristeza, tive que voltar à frente dos negócios, até conseguir contratar Paulo, que hoje é o nosso diretor-geral. Este fracasso me fez pensar muito. Reprogramou com 60 anos. O que fiz de errado no meu plano de sucessão? Hoje, no alto dos meus quase 70 anos, eu tenho uma suspeita: a culpa foi do leão. Novamente eu fiz cara de surpreso. O que o leão tem a ver com essa história? Ele, olhando para o horizonte, como tentando buscar um passado distante, me disse: pode ser que a culpa não seja 100% do leão. É mais fácil justificar dessa forma, porque desde quando meus filhos eram pequenos, dei de tudo para eles: educação excelente, oportunidade de morar no exterior, estágio em empresas de amigos, mas ao dar tudo, esqueci de dar um leão para cada um deles. Que era mais importante, meu jovem, aprendi que somos resultado dos nossos desafios. Com grandes desafios nos tornam grandes, com pequenos desafios nos tornam pequenos. Aprendi: quanto mais bravo é o leão, mais gratos precisamos ser. Glória a Deus por Davi. Por isso aprendi que não só respeitar o leão, mas admirá-lo e gostar dele. Que a metáfora é importante, mas errônea. Não devemos matar um leão por dia, mas sim cuidar do nosso, porque o dia em que o leão em nossas vidas morrer, começamos a morrer junto com ele. Depois daquele dia, decidi aprender com o meu leão, que eram os desafios, se tornarem oportunidades para crescer, ser mais forte, me virar nesta selva que vivemos. Quais são os seus leões? Eu queria chamar os irmãos do louvor. Quais são os seus leões? Quais são os seus desafios? O que Davi se tornou?
Quem era o leão de Davi? O leão e o urso. Depois vieram os Golias, vieram as crises, veio o exército. Eu vou dizer uma coisa para você: os anos que estão diante de você vão ser cheios de desafios. Confessar um pecado para os irmãos. Teve uma vez que eu tentei suicídio. Fui para o seminário, entreguei tudo, fui morar sozinho, com um seminarista, depois fechou o seminário, fui morar com meu primo e com outro irmão, não deu certo, voltei para casa dos meus pais, frustrado, não tinha maturidade para entender a palavra de Deus, muitas coisas da minha vida, e eu fui liderar uma célula num bairro da periferia muito pesado da cidade de São Paulo, não tinha recurso, olhava para dentro de mim, não enxergava nada. 3 sextas-feiras seguidas, quase que eu me joguei de uma sacada. Uma primeira sexta, na outra eu entrei no banheiro da minha casa, afastado lá da empregada. Eu entrei literalmente embaixo de um armário. Liguei para o meu líder e falou: nunca mais me liga, nunca mais vem atrás de mim, eu não vou dar certo, não fui criado para isso. Isso foi fundamental na minha vida. Eu entendi que não tinha a ver com aquilo que eu podia fazer, tinha a ver com aquilo que Deus pode fazer. Davi lá só estava em nome de Deus. Olhe para os seus desafios e entenda, é Ele que pode fazer. Eu vou dizer, a minha vida hoje é uma agressão para muita gente. Eu era lá o Ricardinho, de 15, 16 anos, que entrou para o seminário com cara de novo. Hoje tenho 34, nem parece mais novo, doido, cheio de testemunho ilógico. Sabe por quê? Eu quero ter muitos testemunhos ilógicos. Sabe por quê? Eu sirvo um Deus que para a humanidade é ilógico. O mundo não acredita em Deus, mas eles podem olhar para nós e falar: não é possível o que aconteceu com ele, deve ser Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida que os anos que estão diante de você vão ser os melhores anos. Anos de conquistas, anos de crescer em fé, de consistência, sabe, de relevância, sabe, o trauma que você teve vai ser revertido em testemunho.